Tá bom. Eu posso começar, então? Sim. Sim? Bom, primeiro, deixa eu só agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui participando do 9º webinário do nosso GT Psicologia e Moralidade, da Ampep. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga, mãe da Manu, né, pesquisadora maravilhosa. E, por favor, apresente, né, um pouco da tua formação e o que você trouxe para compartilhar conosco hoje. Bem-vinda. Tá bom. Obrigada, Lu. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer primeiro, né, o convite da Luciana Nogueira, da professora Suzana Menin também, que entrou em contato comigo, né, a gente conversou um pouco sobre apresentar a pesquisa aqui hoje para vocês. Eu queria dizer, antes da gente começar, que é um prazer, né, estar aqui refletindo sobre um tema que, na verdade, permeou toda a minha trajetória acadêmica, desde a graduação. Então, que bom que a gente está aqui para refletir um pouco sobre essa questão da convivência online. Eu recentemente, né, concluí o doutorado, eu sou pedagoga, e quando eu estava na graduação, eu estava num momento perdida da minha vida, não sabia o que fazer, não queria dar aula para criança, mas adorava a área da educação. E aí eu assisti uma palestra da professora Luciane Tonheta sobre bullying, e aí eu me encantei com o tema e eu não parei mais de estudar, né, essa temática. Eu entrei no GPEM em 2009, e aí a primeira pesquisa que eu fiz de iniciação científica foi sobre o tema do cyberbullying, foi a professora Luciane que me orientou. Depois eu concluí a graduação também com TCC nessa área. Eu ingressei no mestrado 2 anos depois. No mestrado quem me orientou foi a professora Thelma Vinha, no doutorado também. No mestrado eu continuei estudando a temática do cyberbullying, mas a gente ampliou para agressão virtual, porque começamos a estudar e aí a gente percebeu que existiam outras formas de agressão, né, entre as pessoas na internet, outras pesquisas que definiam essas cyberagressões, e aí a gente foi em busca, na verdade, de programas preventivos que tivessem passado por um rigor científico, uma avaliação, né, e tivessem sido divulgados nas bases de dados acadêmicas na área da psicologia e da educação. Então, nós selecionamos, né, alguns programas para avaliar do ponto de vista da educação moral. Eu até trouxe aqui o nome desses programas que a gente avaliou, depois eu vou apresentar para vocês. E, curiosamente, a gente identificou que no Brasil ainda não tinha nada publicado, sistematizado, nenhum trabalho organizado para focar a prevenção da cyberagressão na escola, né? Uma vez que a gente percebe, a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar, né, Fabiana, o quanto essas questões elas estão impactando, né, no ambiente educativo, o quanto as coisas que a gente faz na internet impactam na nossa relação presencial, e uma demanda muito grande que os educadores estão enfrentando aí com a questão dos relacionamentos online. Então, a gente foi orientado aí, né, por essa demanda da educação, né, poucas pesquisas nessa área, poucos programas avaliados cientificamente, e aí no doutorado, então, eu e a professora Thelma, a gente desenvolveu um programa educativo para prevenir a agressão virtual e outras questões, né, outros temas que a gente vai conversar aqui um pouco, porque quando a gente reflete sobre o universo online, a gente tem, claro, relacionamentos que são agressivos, mas existem outros problemas, outros desafios, riscos, enfim, é algo que tem impactado muito na nossa vida e na vida das crianças e dos adolescentes também. Então, a gente desenvolveu esse programa, intitulado Adolescentes e Interações Online, uma proposta de intervenção educativa visando a convivência ética virtual.
Eu vou apresentar essa pesquisa aqui para vocês hoje, mas eu queria começar refletindo, na verdade, sobre alguns pontos que a gente considera importante quando a gente vai refletir sobre o impacto das redes sociais, da internet na nossa vida, né? Na nossa vida real, vamos pensar assim. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação e eu queria dizer que a qualquer momento vocês podem me perguntar alguma coisa, se vocês quiserem bater um papo, né? A Lu falou que vocês têm organizado aqui os encontros de vocês de forma dialogando, né? Então, se vocês quiserem perguntar ou fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone ou perguntar aqui no chat, tá bom? Qualquer coisa, se eu não ver na hora, a Luciana me avisa, pode ser, Lu? Então, eu vou compartilhar. Sim, fica tranquila. Eu te aviso sim, tá? Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai conversando, então, sobre isso. Dá para ver a minha tela? Tá chegando. Sim, perfeito. Foi? Foi. Então, vamos lá. A ideia é... Ô, Thaís, só clica nesse ocultar aí embaixo para sumir esse aviso. Isso, perfeito. Foi? Foi. Então, primeiro, eu queria começar refletindo com vocês, né? Na verdade, a gente tem visto, muitas vezes na fala de alguns educadores, ou até nas ações, né, que a escola tem tomado diante das situações que envolvem a relação dos alunos na internet, como algo desconectado, né, da vida real. Então, por exemplo, falas, por exemplo, mas a briga foi no grupo de WhatsApp, né? A gente da escola não tem como intervir no que eles fazem na internet. Mas aconteceu alguma coisa que foi no Instagram, quer dizer, foge do âmbito aqui educativo. E a gente tem estudado, né? E também na prática a gente tem observado nas escolas que a gente acompanha o quanto a relação online ela interfere na nossa vida real. Então, na verdade, o mundo real, o mundo virtual, não existe essa dissociação, né? As nossas ações nas redes sociais, e aí pensando nas crianças e nos adolescentes também, elas impactam nas relações presenciais, né? Uma vez que ali na internet a gente se relaciona com colegas da escola, né? Às vezes com pessoas de fora, mas existem grupos de WhatsApp, de alunos, então é um espaço ali que é como se fosse uma extensão do ambiente escolar, né? É como se fosse também um espaço de convivência, como se fosse não, na verdade é um espaço de convivência. E esse mundo real também impacta no nosso mundo virtual, né? Quem a gente as nossas ações, né? Os nossos valores, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é a forma que a gente também, né, muitas vezes, se relaciona na internet. Então, não existe essa distinção entre mundo real e mundo virtual. O que existe são algumas características do espaço virtual que acabam potencializando algumas situações, algumas questões envolvendo violência, envolvendo agressão, envolvendo problemas com imagem das pessoas. Então, eu trouxe aqui algumas características para a gente começar pensando e compreender até como funciona esse universo online, para a gente depois poder olhar para a pesquisa, né, para a minha pesquisa de doutorado, partindo desse pressuposto. Então, que a gente está falando de um espaço que tem algumas características que nós não podemos desconsiderar quando a gente vai fazer um trabalho com os adolescentes, com as crianças nessa área. Então, a primeira característica, pessoal, é que tudo que a gente faz na internet permanece na internet, né, no espaço e no tempo. O que quer dizer isso? É muito difícil a gente conseguir retirar totalmente um conteúdo que a gente posta, né? Então, existem muitos exemplos de pessoas que divulgaram
imagens íntimas, ou algum vídeo, algo que na época fazia sentido, e depois tentou retirar esse vídeo das plataformas e não conseguiu. Então, existe uma possibilidade no mundo virtual das coisas que a gente posta permanecer naquele ambiente. Primeiro porque todos os diretórios, todas as redes sociais que a gente usa, tem uma nuvem, né, um espaço para arquivar os conteúdos que a gente posta, mas existe a possibilidade, né, é muito fácil as pessoas salvarem nos próprios celulares ou nos próprios computadores esses conteúdos. Então, pode ser que eu envie uma mensagem para a Luciana, um áudio para a Luciana e me arrependa 5 segundos depois, mas se a Luciana já encaminhou para uma outra pessoa, né, ou se ela já ouviu ali, gravou, eu não tenho como retirar esse áudio, né, eu não tenho como fazer com que esse conteúdo volte somente, né, para que eu possa ter o controle dele. Então, essa é uma característica que é importante a gente conhecer, porque quando a gente vai trabalhar com os adolescentes, a gente precisa trabalhar a questão das consequências das nossas ações, mas muito mais de antecipar essas consequências. Porque uma vez que foi para o ambiente online, é muito difícil a gente retirar. A gente pode processar o Google, o YouTube, né? A gente ganha na justiça para retirar, de repente, um conteúdo que está nas redes sociais, mas a partir do momento que uma pessoa tem salvo isso no celular e volta a compartilhar, a gente não tem nem o controle, né, de quanta gente pode ter acesso e, enfim, do compartilhamento desse conteúdo. O compartilhamento, né, é outra característica que a gente precisa refletir também, porque é muito fácil a gente compartilhar alguma coisa no meio online. É muito fácil, muito rápido, né? Às vezes, com um clique, a gente consegue compartilhar um conteúdo para um grande número de pessoas. A internet, ela, as redes sociais, a forma como é organizada, né, esses aplicativos, é muito fácil a gente compartilhar muito rápido, a gente fazer esse compartilhamento em massa. Então, às vezes, a gente tem visto algumas atitudes, né, de que, por exemplo, eu acho que se eu mandar algo para a Luciana, vai ficar ali no âmbito privado, né, entre eu e a Luciana, porque eu mandei no WhatsApp, o WhatsApp é uma rede social que é privada, né, e aquilo não vai sair dali, viralizar, né, esse é o termo que a gente utiliza. Só que se a Luciana mandar para, de repente, um grupo de WhatsApp que tem mais 10, 15 pessoas, e essas pessoas forem compartilhando, né, a gente tem ali uma disseminação desse conteúdo de forma muito rápida. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? É só a gente apertar um botão e encaminhar para outras pessoas. Outra possibilidade que existe no mundo virtual, e os jovens têm utilizado esse recurso muitas vezes para praticar atos violentos, é a possibilidade da gente não se identificar ou da gente usar um perfil falso. Então, as redes sociais, elas têm geralmente uma verificação de e-mail, de número de telefone, mas é fácil a gente criar um perfil, a gente criar um e-mail falso, a gente criar um perfil falso, ou até, né, a gente se passar por outra pessoa. É muito fácil a gente ter acesso a fotos, imagens de outras pessoas, dados de outras pessoas, e aí a gente acaba tendo essa possibilidade de construir um perfil que não corresponde, né, a quem a gente é. Outra característica é que existe um distanciamento físico, né? Obviamente, eu estou aqui hoje falando de Bragança Paulista e existem, né, pessoas que estão aqui assistindo hoje que estão em diferentes lugares do país, né? Então a gente está distante fisicamente. Isso é bom, né? Por um lado, a gente pode se aproximar, a gente pode se conhecer, a gente pode ter contato com pessoas que talvez a gente não tivesse se não fosse a possibilidade, né, de usar esse espaço online. Mas esse distanciamento físico, as pesquisas têm mostrado que a gente também reduz a possibilidade da gente se sensibilizar com o outro, né? O que quer dizer isso?
o nível de empatia é muito baixo na internet, nas redes sociais. Porque o fato da pessoa não estar na minha frente, né, fisicamente, quando a pessoa está na minha frente, se eu estou conversando com a Luciana e de repente eu falo alguma coisa que eu percebo que ela não gostou, porque ela fez uma expressão, ou porque ela, né, cruzou o braço, se sentiu incomodada, é muito mais fácil a gente conseguir se autorregular, né, nesse processo de, opa, então, peraí, deixa eu pegar mais leve, que eu estou falando de um jeito que ela não está gostando. Nas redes sociais, nas plataformas online, a gente muitas vezes não vê a reação da pessoa, né? A gente não sabe se de repente a gente mandou uma mensagem para alguém criticando essa pessoa, né? Falando alguma coisa que a gente pensa sobre ela, a gente não sabe como ela se sentiu. A gente não sabe se ela leu e ficou com raiva, a gente não sabe se ela leu e ficou chateada com aquilo, porque eu não estou vendo, né? Ela não está na minha frente. Então, essa impossibilidade da gente reconhecer o sentimento do outro, até por meio de expressões faciais, é muito reduzida na internet. E isso tem gerado muitos problemas, né? As pessoas, se a gente juntar a possibilidade de anonimato, de perfil falso, com esse distanciamento físico, a gente tem inúmeros problemas, né, em que as pessoas atacam, desrespeitam, humilham as outras nas redes sociais e muitas vezes, né, de uma forma bastante fria, de uma forma pouco empática. Então, há um distanciamento emocional nas redes, justamente porque essa pessoa não está na minha frente. É algo que a gente tem trabalhado com os adolescentes, principalmente, né, a questão da empatia virtual, é um tema que permeou toda a minha pesquisa e todo o programa que a gente desenvolveu com os adolescentes, trabalhar essa questão da conexão com o sentimento do outro, ainda que esse outro não esteja na minha frente, né? Isso eu já falei para vocês, a gente tem uma sensação de privacidade na internet, eu só vou postar no grupo dos meus melhores amigos, eu só vou contar um segredo para minha melhor amiga, mas a internet é um espaço público. Então, quando a gente confia, né, no outro e a gente compartilha intimidade, segredos na internet, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os adolescentes é que as relações podem mudar, né? Então, eu posso ser a melhor amiga da Luciana, mas a gente briga, sei lá, acontece alguma coisa e a gente briga. E a Luciana sabe tudo da minha vida. Eu mando várias fotos em situações, né, da minha vida particular, eu já contei coisas para ela por WhatsApp, a Luciana salvou tudo aquilo, tem tudo aquilo registrado, e ela pode facilmente, sei lá, querer se vingar por algum motivo e divulgar aquilo para um público, né, para muitas pessoas terem acesso. Então, existe uma falsa sensação de que as nossas relações na internet podem ser privadas. É falsa porque é muito fácil a gente tornar algo público, né? Ainda que a gente confie, que a gente mande um conteúdo para outra pessoa, ou que a gente tire uma foto e não mande para ninguém, essa foto está no meu computador ou no meu celular. Se alguém invade o meu computador, se alguém rouba o meu celular, essa pessoa tem acesso a esse conteúdo e pode divulgar, e a gente já tem casos em escolas em que isso aconteceu, de um adolescente ter algumas fotos íntimas no celular, a pessoa que roubou o celular dele divulgou as imagens íntimas como se fosse ele. Então, os aplicativos Facebook e Instagram estavam instalados no celular, e aí a pessoa, por maldade mesmo, divulgou as imagens íntimas desse adolescente se passando por ele, né? Então, eu imagino o desespero dele não conseguir... A pessoa que roubou mudou a senha dele, né, obviamente, e aí ele não conseguia apagar aquilo, e aí as pessoas estavam achando que ele estava postando as próprias imagens íntimas, então é algo que tem gerado muito problema. A gente tem uma diversidade de comportamentos violentos, né, na internet. Então, na nossa pesquisa, a gente discute um pouco, né, essas terminologias, quais são os tipos de cyberagressões que existem, quais são as pesquisas, né, que vão divulgar dados sobre essas cyberagressões, mas a gente tem
na verdade, elas são situações diferentes, que é importante a gente conhecer, né, para a gente saber de que tipo de violência online a gente está falando, mas muitas vezes elas acontecem de forma simultânea, né, ao mesmo tempo, porque as questões na internet são muito rápidas, líquidas, e muita gente pode ter acesso. Então, eu trouxe aqui uma discussão para a gente fazer hoje sobre, especificamente sobre o cyberbullying, né, que é uma violência entre pares, mas existe o cyberassédio, que é, por exemplo, quando a Luciana é minha professora, eu sou aluna dela, e eu não gosto dela. Aí eu faço um perfil no Instagram para difamar a Luciana. Então, quando existe essa diferença de hierarquia de poder, as pesquisas vão chamar de cyberassédio e não de cyberbullying. Existe o cyberstalking, que, na verdade, é usar essas ferramentas online, redes sociais, para perseguir alguém, né? Então, tem até a expressão, né, que os jovens usam, stalkear a outra pessoa. Então, saber exatamente com quem a pessoa conversa, o que ela está fazendo, onde ela está, é uma forma de tentar manter o controle do outro por meio das tecnologias, como as redes sociais, por exemplo. A gente tem o linchamento virtual, que, como o próprio nome diz, é quando muita gente se reúne, né, e ataca um alvo específico. Então, é um comportamento violento em massa, né? São muitas mensagens hostis, violentas, destinadas a uma pessoa específica. O shaming, que é quando a gente tem a intenção de fazer a pessoa passar vergonha publicamente, ser humilhada publicamente, né? Então, eu não gosto da Luciana, eu vou fazer um meme da Luciana, vou tirar um print aqui do nosso encontro, a hora que a Luciana travar a câmera dela com uma expressão estranha, vou fazer um meme dessa imagem e vou divulgar para as pessoas que ela conhece, para ela passar vergonha, para as pessoas darem risada da cara dela. Então, isso é o que a gente chama de shaming. A gente tem o cyberteasing, que na verdade são provocações, o sexting, que é o compartilhamento de imagens íntimas, né? O vazamento de nudes é o termo informal que a gente usa para isso. A gente tem um movimento, né, e um personagem na internet, que são os haters, que muitas vezes praticam linchamentos virtuais, né, que são aquelas pessoas que atacam, que humilham as pessoas na rede, de forma, né, enfim, totalmente desrespeitosa, pouco empática. E a gente tem a possibilidade do discurso de ódio também muito presente nos memes, nas figurinhas que são compartilhadas nos grupos de WhatsApp, principalmente entre os adolescentes, mas entre os adultos também, né? Então, o discurso de ódio, inclusive, é um tema que foi muito discutido na minha pesquisa com os adolescentes, foi um dos temas que eles mais gostaram de estudar, e inclusive teve um momento que eles tiveram que organizar uma oficina para as outras turmas da escola. E aí eles escolheram esse tema para trabalhar, né, com os colegas. Então eu já vou contar sobre isso. Eu queria enfocar o cyberbullying porque a gente tem aqui, eu acredito, muitos educadores assistindo, né? E o cyberbullying é um tipo de violência que tem acontecido de uma forma muito frequente, refletindo, né, repercutindo aí diretamente no ambiente escolar. Não que, né, as outras formas de agressão não aconteçam, inclusive elas podem integrar o cyberbullying, mas a gente tem visto esse tipo de violência como algo que a gente precisa conhecer até para poder intervir, né? Então, o cyberbullying é uma violência entre alunos, é quando de forma intencional há ameaça, insulto, difamação, quando a gente exclui alguém de um grupo de WhatsApp. Então, são situações que são intencionais, assim como o próprio bullying, né, mas que na internet tem uma potência, tem uma abrangência muito grande. Qual é o problema do cyberbullying? Ainda que a pessoa não se identifique, ainda que a pessoa crie um perfil falso para humilhar a outra, crie um perfil falso no Instagram para expor um colega da turma, é uma pessoa conhecida.
né? Então, se sabe que é uma pessoa que eu convivo diariamente, uma pessoa que me conhece, né? Que coloca ali questões que são pessoais. Então, é uma violência entre pares que vem de um grupo que, na verdade, eu desejo pertencer, né? Então, principalmente na adolescência, esse desejo de pertencer a um grupo é muito forte, né? E a gente vê que o cyberbullying, de fato, tem um impacto muito grande na vida desses jovens, uma vez que é praticado por uma pessoa que é o meu colega de turma, às vezes, né? A pessoa que senta do meu lado e muitas vezes eu não sei quem é. Então, quando é cyberbullying, né? Quais são as situações que a gente tem visto de uma forma muito presente na relação entre pares, na relação entre alunos e que impacta na escola? Então, como eu dei o exemplo para vocês, né? Agora na pandemia, a gente teve muitas situações de pessoas que foram ridicularizadas, né? Envergonhadas publicamente por meio dessa ideia de tirar um print da foto do outro durante uma aula online e compartilhar, né, esse meme com muitas pessoas, fazer figurinha de WhatsApp. Inclusive, a gente tem um movimento em várias escolas dos alunos não abrirem a câmera, né, de jeito nenhum, para não se tornar aí o alvo de piada. Divulgar segredos, imagens privadas, mensagens, né, que são de âmbito ali íntimo, privado. Então, a gente tem visto isso acontecer com frequência também. Os relacionamentos terminam, né? Sei lá, eu namoro alguém e aí o nosso relacionamento termina e aí todas as imagens íntimas que eu mandei para essa pessoa durante a pandemia, porque a gente não se via, é divulgada para muita gente, né? Para outras pessoas. Criar um perfil falso para compartilhar materiais, informações que prejudicam alguém. Então, eu vou lá no Instagram, crio um perfil falso, ou eu finjo que eu sou outra pessoa e começo a compartilhar algumas coisas que aquela pessoa jamais compartilharia. Ofender um colega na internet, excluir uma outra pessoa de um grupo de WhatsApp. A gente tem visto isso acontecer também com frequência entre os adolescentes. Até um movimento de linchamento mesmo, sabe? De cancelamento de uma pessoa, né? Então, por exemplo, tem o grupo lá do WhatsApp do 6º ano, aí alguém fala alguma coisa, e aí começa um movimento, eu acho que o fulano tinha que sair do grupo, porque ele tá falando alguma coisa nada a ver. Quem vota, então, para o fulano sair do grupo? Vamos criar uma hashtag para a gente fazer uma votação. Né? Então, assim, esse movimento de excluir a pessoa é algo que tem acontecido com muita frequência, ou de fazer um grupo sem aquela pessoa, né, e fazer com que ela saiba para ela se sentir exatamente excluída, né, daquele grupo. Um grupo criado, né, para falar mal das pessoas, então também é algo que tem acontecido. Eu trouxe um exemplo aqui, real, baseado em fatos reais, um exemplo de 7º ano, de uma escola, em que aconteceu uma dessas questões que a gente estava conversando. Então, foi um perfil, eles criaram um perfil falso, né, com um nome PVD, a gente não sabe, né, o que significa, privado, na verdade, mas então, PVD não é uma pessoa que está se identificando. E era um desenhinho, né, a imagem da pessoa, e aí essa pessoa, então, mandou mensagem de WhatsApp para alunos da turma, mensagens privadas, né, perguntando para as pessoas o que elas achavam de determinado aluno. Então, eu mando, por exemplo, a Luciana. Luciana, o que você acha da Thalita? Aí a Luciana responde. Aí eu faço um print de um recorte dessa conversa e posto no Instagram, nesse perfil privado, que só tem os alunos da minha turma, não é um perfil aberto, que a minha mãe tem acesso, enfim, que os adultos têm acesso, mas é algo que só tem as pessoas da minha turma. Então, eu pego esse print, posto nesse perfil e marco a Thalita para ela saber que o que a gente está falando dela. Então, essas foram 2 situações, né, reais que aconteceram numa escola que teve esse movimento.
uma dizendo da Isabela, né? Então, eu acho que a Isabela é uma pessoa chata, psicopata, ela arranja um jeito de chamar atenção, mesmo que acabe perdendo amigas, além de feia e burra, acha que o Juan é todinho dela. E o outro alvo foi o Joãozinho, que foi chamado de bicha, viado, e aí isso foi postado, né, num grupo em que os alunos da turma tinham acesso. E aí vocês percebem que eles marcam, ó, o João aqui, para o João ver o que as pessoas estão falando dele, né, no perfil, numa conversa privada de WhatsApp, mas aqui depois, ó, vocês vão ver que tem 6 comentários, eu não vou mostrar os comentários, mas começa um processo de linchamento virtual do João, né? As pessoas começam a atacar o João, dar risada, concordar com aquilo que foi escrito ali sobre ele. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tá claro essas situações que acontecem, enfim. Agora eu vou entrar numa parte mais Thaís, técnica. a Rita Melissa fez um comentário aqui no chat. Você quer falar, Mel? Comentário? Deixa eu ver vocês, peraí. Cadê? Desculpa, Lu, eu estou aqui dividida. Desculpa, gente, não consegui ligar a câmera, viu? Imagina! Thaís, obrigada, viu, pela tua fala. Não, eu só comentei que essa coisa do retirar e expulsar, eles também estão fazendo em grupos de jogos na internet. Eles entram para jogar, fazem lá uma comunidade e, de repente, por alguma razão, eles também são expulsos. E aí começa assim, um chama o outro, fala, vamos expulsar fulano? Ah, então vamos. Aí esses dias minha filha estava com um grupo que ela até conhece as pessoas, e fizeram isso. E ela desceu chorando falar para mim que nunca tinha visto uma coisa assim, porque diz que em 5 minutos decidiram expulsar a menina. Pois e aí ela acabou saindo também. Mas então é uma coisa que está acontecendo muito, assim, né? Inclusive nesses jogos que são corriqueiros, que eles entram, né? Era um jogo, acho, de, sabe, stop, que a gente jogava no papel e que agora tem virtual. Enfim. É muito frequente, Rita, né, que falou? Isso. Rita, é muito frequente mesmo essas situações acontecerem, e aí, claro que não acontecem só nas redes sociais, né? É uma avalanche, assim, né, de possibilidades de sofrimento, de exclusão, né, dessas crianças e desses adolescentes. Então, existe esse movimento em grupos de WhatsApp, às vezes existe em mais de um grupo de WhatsApp, né, às vezes tem o grupo do 6º ano, todos os sextos da escola, do 6º ano A, e aí aquela pessoa é excluída de todos, né, então imagina você adolescente, você está participando ali de um monte de grupo de WhatsApp da sua turma, da sua escola, e de repente começa um movimento para te excluir. Isso acontece nos jogos, né? Então eu posso ser excluída do WhatsApp, posso ser excluída do Instagram, mas também posso ser excluída desses jogos online. A gente tem visto que na pandemia, né, que essa convivência online se intensificou, isso tem acontecido com muita frequência, aconteceu com muita frequência, e se manteve, né? Então, agora que a maioria já voltou para o presencial, esses problemas continuam acontecendo, as pessoas continuam sendo excluídas ou, enfim, desrespeitadas na internet, e muitas vezes a gente não sabe, a gente adulto. Nós da escola e da família, a gente não tem a real dimensão da quantidade de situações que acontecem nesses jogos e nas redes sociais. Então, que bom, Rita, que você traz esse exemplo, né? Que você tem uma filha aí que te conta algumas situações até para a gente poder pensar em como prevenir, né? Ou refletir sobre isso. Mas geralmente a gente adulto só fica sabendo disso quando é algo mais sério, né? Imaginem um adolescente com esse nível de relação o tempo todo. Ai, será que eu vou ser excluído? Será que eu estou jogando bem? Será que eu estou no grupo? Será que fizeram um grupo que eu não estou presente? Então, são sentimentos ali de sofrimento, de angústia, de ansiedade muito grandes. Alguém mais queria fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu vou, então, voltar a compartilhar. Oi, Rodrigo, pode falar. Eu estou pesquisando sobre
isso também, e eu tenho um pouco de dúvida em relação às classificações de cyberagressões e que elas não se classificam como cyberbullying. Eu vi que você trouxe ali que o cyberbullying se classifica quando são com pessoas conhecidas. Essa é a diferença, ou como que a gente pode diferenciar o que é um cyberbullying de outras cyberagressões? Cyberbullying é uma violência entre pares, Rodrigo. Então, entre sujeitos que estão no mesmo nível hierárquico de autoridade, assim como o bullying, né? Então, o cyberbullying ocorre, por exemplo, entre alunos, porque eles estão na categoria, eles são da categoria alunos. O cyberbullying pode acontecer entre irmãos, entre primos, porque eles estão no mesmo nível hierárquico de poder. O cyberassédio é quando, por exemplo, eu agrido, eu pratico uma agressão, um desrespeito, que é voltado para uma pessoa que está num nível de autoridade diferente do meu. Então, o meu professor, eu sou um adolescente, eu faço um perfil no Instagram para falar mal de um professor, e isso vai se configurar cyberassédio, assim como o assédio moral no meio presencial. Só que, Rodrigo, você percebe que na internet é muito difícil a gente identificar quais são essas situações, porque a gente convive ali com usuários, a gente não convive só com os pares, mas a gente convive com os professores, com pessoas desconhecidas, com pessoas que a gente não necessariamente conhece na vida real, no meio, né, presencial. Então, essas distinções, elas são mais assim para nível de compreensão mesmo, né, do que é cada tipo de cyberagressão. Mas quando a gente vai olhar para os fenômenos, né, que acontecem, que a gente tem visto, inclusive, impactar na escola, eles são fenômenos que estão ali todos juntos. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês acompanharam a questão que durante a pandemia foi muito frequente, do exposed. Vocês acompanharam esse movimento? Que era expor uma pessoa publicamente na rede porque ela cometeu um crime ou ele era um suspeito de cometer algum crime. Então, os adolescentes começaram num processo de vamos expor, de repente, um professor, porque ele assedia as meninas. Isso se configura cyberassédio, né? Se a gente for colocar aí nessas categorias. Porque eu estou colocando em exposição uma pessoa que tem mais autoridade do que eu. Mas isso foi para o Twitter. Então, aí, essa pessoa que é exposta no Twitter, ela sofre o linchamento virtual, é uma situação de shaming, né? Porque todo mundo começa ali a ter enfim, colocar alguns comentários que vão fazer com que a pessoa se sinta envergonhada, ridicularizada. Acontece ao mesmo tempo, às vezes, um cyberbullying, porque aí, de repente, aparece o nome de um aluno que também é acusado de assédio sexual. Então, essas situações, elas são muito... acontecem de uma forma muito simultânea, né? E atinge um número muito grande de pessoas que é difícil a gente identificar a hierarquia que elas estão, né? Então, são usuários das redes que a gente que tem acesso a tudo isso. Depois, Rodrigo, eu posso compartilhar a minha dissertação de mestrado, que a gente faz essa categorização dessas formas de cyberagressão e talvez fique um pouco mais claro. Mas o que é importante a gente saber é que na internet essas relações elas são mais horizontais. Então, pouco importa, sabe, se é se de repente um aluno, um colega de classe que me expôs ali no Twitter, mas tem uma avalanche de mensagens agressivas que eu sofro, às vezes, de pessoas que eu nem conheço, né? Então, é algo que a gente tem visto nesse sentido, assim, de acontecer, que existe essa diferenciação, mas, na verdade, quando vai para a internet, se torna tão público que acaba, né, tudo se misturando. Não sei se deu para entender, Rodrigo, se ficou claro. Você quer fazer mais alguma pergunta? É isso, muito obrigado.
Imagina. Eu vou compartilhar minha tela, então. Tá, tem aqui da Oi. Loriane uma pergunta no... Eu não vi, Lori. O não. sexting pode acontecer entre pares? Pode. É que tu foi respondendo, Thaís. Na verdade, é essa coisa, né, da dificuldade que a gente tem de classificar. E acho que o Rodrigo pergunta isso porque ele vai investigar o cyber entre os universitários. Então, quando a gente vai fazer a investigação, a gente tem que delimitar muito bem o que a gente está chamando daquela violência, né? Então, Sim. A gente está vendo, né, essa diferenciação dos estudos internacionais, essa colocação que você traz, né, a conceituação de que é entre pares, entre pessoas conhecidas, e daí sexting não é cyberbullying, e daí a gente fica assim muito confuso ainda, né? Às vezes Lori, sabe por quê? Porque eu posso namorar uma pessoa que é um par, que é um outro aluno da escola que eu estudo. E aí essa imagem íntima é divulgada por ele. Então o cyberbullying pode integrar o sexting, mas o sexting não necessariamente é cyberbullying, porque pode acontecer, sei lá, tenho 15 anos, namoro uma pessoa de 18, e de repente essa pessoa faz uma página e coloca todos os nudes que eu mandei ali para ela, porque ela quer se vingar que eu terminei com ela. Então não se configura cyberbullying, não necessariamente, né? Porque é uma pessoa que não faz parte da minha convivência escolar, uma pessoa que não está ali naquele ambiente escolar onde os pares, né, estão se relacionando o tempo todo. Então é difícil a gente fazer essa diferenciação, porque essas coisas podem acontecer de forma simultânea, né? Então, eu posso ter uma imagem íntima vazada por um colega, então se configura cyberbullying, sexting, e quando isso vai para a rede, as pessoas começam a me atacar, me chamar de vadia, de vagabunda, aí se configura um linchamento virtual. Então, elas estão muito misturadas, né? Na verdade, é só uma questão da gente categorizar mesmo, diferenciar, mas quando a gente vê as situações reais, elas acabam se misturando ali. Eu organizei, Lori, agora para o doutorado, algumas situações que são específicas que envolvem sexting, que envolvem linchamento virtual, mas que são mais relacionadas a situações entre pares, né, na escola, entre os estudantes. Eu posso compartilhar com você. E a minha tese também, eu coloquei aqui o link, o questionário está disponível lá, se você quiser ter acesso. Aí depois obrigada, a gente pode Thaís. Conversar melhor sobre essas categorias, pode ser? Pode. Obrigada, Thaís. Imagina. Sabe por quê? Eu não queria assustar vocês, mas a gente está falando só de um tipo, né, de problema, de situação que a gente encontra quando a gente olha para a convivência online. O que é esse quadro? Esse quadro, na verdade, é o levantamento bibliográfico, assim, a revisão de literatura que eu e a Thelma a gente fez na minha tese, na minha pesquisa de doutorado. Porque quando a gente vai olhar para a convivência online, existem muitos aspectos, né, que estão assim interligados, mas que a gente precisa olhar para cada um deles quando a gente se propõe a fazer um trabalho nessa área. Então, por exemplo, as cyberagressões, o cyberbullying, o discurso de ódio, é um tipo de comportamento desrespeitoso, nocivo, que a gente vê, né, muito presente aí nas relações online. Mas esse universo, ele abrange outras questões e outras questões que têm impactado na vida das pessoas que ali convivem, né? A gente está olhando principalmente para os adolescentes aqui, porque foi o meu foco de estudo, mas qualquer pessoa, né, que faz uso ou não da internet pode estar sujeito a essas situações. Então, a gente separou também a nível assim de diferenciar essas dimensões que envolvem a convivência online, mas a gente precisa ter claro que muitas vezes tudo isso que vocês estão vendo aqui acontece de uma forma muito junto, assim, né, simultânea.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa dimensão que vocês estão vendo aí de imagem virtual significa que a gente vai olhar para as situações que impactam na constituição da nossa identidade, né? Então, a partir dos conteúdos que os adolescentes têm consumido na internet, das pessoas que a gente segue, né, nas redes sociais, as pessoas que a gente admira, que a gente compartilha, né, os conteúdos que essa pessoa posta. Geralmente, esses influencers digitais, essas pessoas públicas, têm uma influência muito grande na formação, né, da identidade, dos valores que esses jovens estão aí construindo. A gente tem também um espaço que a gente tem uma dificuldade muito grande de diferenciar o que é público, o que é privado. Esses espaços muitas vezes se confundem e a gente acaba tornando público algo que é da nossa intimidade, né? Então, há uma superexposição da nossa intimidade. É um espaço que, às vezes, as pessoas buscam, muitas vezes, né? Popularidade, visibilidade, então as curtidas, né? Quantas curtidas eu tenho numa foto, quem são as pessoas que me seguem, a quantidade de comentários que eu tenho numa foto. Então, é um espaço que tem impactado fortemente, né, na constituição da nossa imagem, né, da nossa autoimagem, na nossa saúde mental, por exemplo. Então, a gente tem até, não sei se vocês já ouviram falar, que tem uma relação, um estudo que relaciona a imagem corporal dos adolescentes com os modelos identificatórios das redes sociais. Né? Então, adolescentes que se comparam com pessoas, figuras públicas que eles seguem, né? Então, comparam o próprio corpo. Tem um transtorno chamado dismorfia corporal, se eu não me engano, que é quando tem um desconforto excessivo com a própria imagem, né? Então, os adolescentes têm buscado cada vez mais editarem as suas fotos, colocar o filtro para tirar as imperfeições, para diminuir o nariz, para colocar um cabelo diferente, para colocar uma boca maior. Inclusive, buscando, às vezes, fazer cirurgia plástica para se parecer com a imagem que eles têm ali quando colocam um filtro. Então, é algo que tem impactado na saúde mental, né, no psicológico dos jovens, e não só dos jovens, né, mas de todas as pessoas que fazem o uso desse espaço. Então, essa dimensão é o que a gente chamou de imagem virtual, e a gente trabalhou essas temáticas com os adolescentes dentro desse programa educativo. Uma outra dimensão é a dimensão dos relacionamentos online, que contemplam aí as relações afetivas, né, na internet, e até alguns aspectos que decorrem muitas vezes do uso indevido que a gente faz dessa ferramenta na relação com o outro, né? Então, por exemplo, a confiança é uma temática importante. Eu devo compartilhar minhas senhas, eu devo compartilhar segredo com as pessoas, eu devo falar algo para alguém que é muito íntimo, que eu não quero que de forma alguma isso seja divulgado publicamente. Então, será que o WhatsApp é o melhor espaço para fazer isso? O que as pessoas podem fazer, né, com as informações, mesmo que seja o meu melhor amigo, meu namorado, uma pessoa que eu confio muito. Outro exemplo é usar a tecnologia para controlar o outro. Então, a gente discutiu muito com os adolescentes a questão de stalkear, né? Que é esse termo que é muito utilizado aí entre eles. Stalkear a vida do amigo para ver onde ele está, se ele está mentindo para a gente que foi num lugar e não me chamou. Stalkear o parceiro, colocar lá, pedir, né, para a pessoa compartilhar a localização, onde ela está, para a gente saber se ela está falando a verdade. Então, usar essa ferramenta como uma ferramenta em que eu posso controlar o outro, né? Ou aparentemente controlar o que o outro faz. Um espaço em que são publicadas indiretas com muita frequência, né? A gente vê muitas pessoas, adultos também,
que compartilham indiretas nas redes, porque às vezes tem algum problema com alguém, mas aí tem uma dificuldade para resolver aquele problema de forma assertiva, aí fica mandando indireta. A questão da interpretação das mensagens online, não sei se já aconteceu com vocês, se já receberam uma mensagem de alguém que vocês interpretaram que a pessoa estava muito nervosa, que a pessoa estava brava, e aí quando vocês foram conversar com ela pessoalmente, a sua interpretação estava extremamente equivocada, né? Existem pesquisas que mostram que a gente interpreta as mensagens online de uma forma muito mais intensa, né? Numa intensidade muito maior do que a intensidade que, na verdade, a pessoa estava ali, né? O sentimento que ela tinha quando ela enviou aquela mensagem. Então, a gente sempre acha que ela está muito, muito mais nervosa, né? Ou muito mais triste do que ela realmente está, porque existe uma dificuldade da gente acabar interpretando, né? Quando é algo escrito ali. O que mais? Então, a dimensão do comportamento online, né, que envolveu as cyberagressões, o cyberbullying, enfim, tudo isso que a gente estava conversando agora. A gente discute, né, uma questão muito importante, que inclusive é importante os adultos refletirem sobre isso, que é a liberdade de expressão no ambiente online, né? Existe muitas pessoas que, em nome da liberdade de expressão, tem alguns comportamentos, algumas atitudes que são extremamente desrespeitosas, preconceituosas. A gente discutiu os preconceitos como racismo, homofobia, gordofobia, xenofobia. A questão de usar a internet para denunciar um crime ou para denunciar algo que eu não gostei, né? Eu de repente fui num restaurante, não gostei da forma como o garçom falou comigo, e aí eu uso a internet para expor essa pessoa, né, para filmo e coloco nas redes sociais para que as pessoas julguem, né, esse garçom. Então, é um exemplo de coisas que a gente tem visto. A questão de destruir a imagem de alguém publicamente, né, a questão até tem uma discussão hoje acontecendo do direito ao esquecimento. Muitas pessoas têm buscado esse direito ao esquecimento, principalmente aquelas pessoas que praticaram algum crime, alguma situação desrespeitosa, mas o quanto é difícil na internet a gente conseguir validar, né, esse direito ao esquecimento, justamente porque existe ali uma possibilidade desse conteúdo ficar sendo compartilhado, né, rodando ali naquele ambiente. A questão dos direitos autorais também. Uma outra dimensão, a gente abordou os riscos virtuais. Então, agora, né, na pandemia, a gente teve um uso excessivo, né, de telas, não só pensando na questão da aula online, mas foi o tempo todo adolescentes e crianças no celular, né, convivendo mesmo com outras pessoas, já que a gente estava em distanciamento social, isolamento social. A questão do vício, né, em jogos, em aplicativos, aquela dificuldade da gente se desligar, né, e isso envolve a gente também adulto. Quantas vezes a gente está almoçando e a gente está almoçando com a família, a gente está ali no celular, a gente não consegue se desconectar, né? A questão da gente conversar com pessoas que a gente não conhece, abusadores, pedófilos, eles agem de uma forma muito frequente na internet. A questão das fake news, dos jogos e desafios que são lançados nas redes sociais. A última agora do momento que apareceu um desafio no TikTok recente, ingerir, sabe aquele pozinho para as pessoas que fazem academia, como chama? O whey protein? Whey. É um pozinho. Ingerir uma grande quantidade desse pozinho é um desafio que está acontecendo no TikTok, mas aí ele trava, né, as vias aéreas e a pessoa pode morrer sufocada. A questão do perfil falso, da segurança das nossas senhas, dos dados pessoais, né, de muitos crimes que, inclusive, acontecem nesse espaço. Então, às vezes a gente clica num link que vai roubar os nossos dados, às vezes a gente participa de uma promoção que não é uma promoção, né, é algo ali para conseguir, né, roubar os dados que a gente insere ali. Então, a gente fez essa discussão com os adolescentes também.
E o uso positivo, né? Que depois de falar tudo isso, é importante a gente dizer que essa ferramenta ela é positiva, né? Se a gente usar de uma forma adequada. Então, é um espaço que a gente tem a oportunidade de encontrar redes de apoio, de a gente participar de movimentos sociais, ativismo pela internet, buscar ajuda. Então, usar essa ferramenta, né, também como de uma forma positiva, pensando que é uma ferramenta que eu posso fazer vídeos, que eu posso fazer fotos, imagens, memes, cards, mas para coisas positivas, né, e não negativas, como é o que a gente tem visto, que a gente viu, né, nessas outras dimensões. Então, esses temas todos, eles envolveram, né, eles, na verdade, foram trabalhados com os alunos na minha pesquisa, de uma forma muito interligada, né, a gente separou só por uma questão didática mesmo, mas, às vezes, a gente trabalhou o preconceito, o racismo e o discurso de ódio, que é uma agressão virtual junto, né? Porque são temáticas que se relacionam. Então, só para vocês compreenderem de forma geral. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho, né, dessa minha pesquisa de doutorado. Eu já falei o nome dela, né, para vocês, Adolescentes e Interações Online, uma proposta de intervenção educativa visando a convivência ética virtual. Coloquei também o link da tese, se vocês quiserem depois acessar e ler, né, na íntegra. Foi a professora Thelma Vinha que me orientou, eu tive o apoio financeiro do CNPq, eu defendi em março desse ano, então é um trabalho recente, e eu gostaria então de contar um pouquinho dele para vocês. Primeiro, qual foi o objetivo desse trabalho, né? Foi uma pesquisação do tipo pesquisa-formação, porque eu estive na escola, né? Fui eu que ministrei as aulas para os alunos, eu e a professora Thelma Vinha que desenvolvemos esse programa, mas eu fui a pesquisadora e a professora ao mesmo tempo. O nosso objetivo geral, né, foi compreender como é que uma intervenção educativa pode forjar a convivência ética em ambientes online, e por isso, né, para atingir esse objetivo, a gente então elaborou, implantou e avaliou o programa que a gente chamou de A Convivência Ética Virtual. Ele foi desenvolvido durante 16 meses com alunos de 8º e 9º ano de uma escola pública da rede municipal de Campinas. E aí a gente descreveu esse programa na tese, a gente buscou investigar o quanto esse programa transformou tanto os participantes, né, de forma individual, então a gente olhou para o indivíduo, mas também de forma coletiva, né, como é que o grupo passou a agir, se teve algum impacto no grupo, quando a gente, então, né, durante esse processo, trabalhou com esses adolescentes. E a gente também buscou avaliar os encontros formativos, as aulas, as temáticas, a relação dos alunos com os pesquisadores, porque a gente considera que para avaliar o programa, esses dados eram importantes. A gente partiu, então, da minha pesquisa de mestrado, que eu falei para vocês, em que a gente avaliou programas internacionais que trabalhavam, né, de certa forma, com a questão da prevenção da violência online. A gente encontrou no Brasil muitas iniciativas educacionais, mas que eram isoladas, né? Então, um professor que desenvolveu um projeto sobre cyberbullying, né? Uma atividade sobre discurso de ódio, ou um grupo de professores que decidiu trabalhar de forma transversal a questão da saúde mental na internet. Mas a gente não encontrou nenhum programa institucional, né, sistêmico, que tivesse sido avaliado cientificamente aqui no Brasil. Isso em 2016. Então, aí a gente propõe um programa que, na verdade, a ideia não é que ele se restrinja a uma disciplina ou um trabalho transversal, é um programa que integrou o projeto de convivência ética dessa escola, né? Então, era uma escola que já tinha o programa de convivência implantado,
os professores já tinham estudado, os alunos já tinham um espaço no currículo para refletir sobre a convivência, né? Era uma disciplina que se chama Convivência Ética, e é um programa que integrou, né, aspectos importantes quando a gente vai estudar hoje a questão da educação midiática, né, e da BNCC. Então, a gente integrou dentro desse programa alguns pressupostos, mas a gente foi além, né, porque a gente desenvolveu um programa que tinha como objetivo o desenvolvimento moral, porque a gente visou a formação de valores, a formação de personalidades mais éticas. A gente partiu, né, de uma premissa que a gente buscava um ambiente sociomoral mais cooperativo. A gente trabalhou com a pedagogia relacional, com o uso de métodos ativos. A gente desenvolveu um trabalho com práticas morais durante toda a intervenção, né? Então, foram momentos ali em que esses referenciais teóricos, né, dentro aí da área da educação e da psicologia moral, eles permearam todas as nossas ações com os estudantes. Essa pesquisa, então, foi desenvolvida numa escola, na cidade de Campinas, é uma escola em que os alunos estudam em período integral, é uma escola, como eu falei para vocês, que já tinha implantado o programa de convivência ética. No ano de 2018, eu ministrei a formação para 2 oitavos anos, então um total de 54 alunos, e aí esses alunos foram para o 9º ano, em 2019, totalizando 46. As aulas foram ministradas por mim e pelo Helder, que foi meu assistente de pesquisa. Eram aulas semanais de 100 minutos. Os professores da escola, professores da disciplina de convivência ética, acompanharam todo o processo, e esse programa, essas atividades que foram desenvolvidas com os alunos, totalizaram aí 150 horas. Durou 16 meses. A gente começou no meio de 2018 e terminou no final de 2019. Então, isso eu já falei para vocês. A gente também teve uma parte do programa em que a gente trabalhou com formação de professores e formação para as famílias, né? Então, eu também ministrei algumas palestras para as famílias e alguns encontros com os professores, até para a gente poder avaliar juntos, professores de ensino fundamental 2, os avanços, as dificuldades do projeto. Então, foi um momento ali de estudo também com os educadores. Mas o nosso foco foi os alunos, e a parte que a gente avaliou do programa foi a parte em que a gente trabalhou com os alunos. As nossas aulas, elas foram organizadas em módulos, né? Então, o módulo da imagem virtual, o módulo do relacionamento online, enfim, a gente trabalhou todos esses temas divididos, né, separados aí em módulos. E qual foi a estrutura, né, que a gente usou para trabalhar todas essas temáticas? A gente trabalhou com os ciclos de construção coletiva do conhecimento, que é um conjunto de procedimentos, né, uma sequência que permite o avanço no conhecimento por meio de reflexões, coordenações de perspectivas. A gente tem no final, né, de cada módulo a finalidade de estabelecer posicionamentos coletivos que representem ali um acordo, um compromisso daquele grupo. Então, foram os ciclos de construção coletivas, a forma como a gente organizou esse trabalho com os alunos. Como funciona esse ciclo? Então, quando a gente pensou num tema, vamos trabalhar discurso de ódio com os alunos. A gente sempre começava levantando as ideias iniciais que eles tinham sobre discurso de ódio. Então, pode ser por meio de um vídeo, de um meme, de uma matéria divulgada, né, no jornal, uma música. Então, a gente usa um disparador, né, na verdade, para levantar quais são as ideias prévias sobre aquele assunto. Depois a gente parte para uma segunda etapa, em que a gente conhece as ideias dos outros participantes e compara com as nossas, né? Então, há um momento ali de discussão, de reflexão coletiva sobre aquele tema.
Aí a gente tem uma etapa que a gente busca ampliar o conhecimento naquela temática. Então, a gente apresenta pesquisas, né? A gente apresenta, muitas vezes, especialistas que vão falar sobre aquele tema, né? Então, a ideia é ampliar o conhecimento sobre aquilo que a gente está discutindo. Uma quarta etapa, a gente retoma as ideias iniciais, né, em função daquilo que a gente aprendeu, do que a gente conheceu, do que a gente refletiu, das pesquisas que a gente, enfim, pôde conhecer. E aí, no final desse processo, a gente, então, busca trocar perspectivas, né, chegar a alguns acordos, alguns posicionamentos coletivos que envolvem o grupo. Né? Então, por exemplo, no final do módulo de discurso de ódio, a gente organiza algumas ações que a gente pode ter na escola para prevenir o discurso de ódio, né? Ou para discutir o discurso de ódio com outras pessoas. Então, é um momento em que a gente reúne o coletivo para estabelecer alguns acordos, até de convivência ali, a partir do que a gente discutiu. A gente trabalhou em todos os módulos competências socioemocionais e valores sociomorais, como a assertividade, a empatia virtual, que eu falei para vocês, o autoconhecimento, o pensamento consequencial, né, pensar nas consequências das nossas ações, a percepção de riscos, o respeito, enfim, inúmeras questões. A gente também propôs algumas atividades em que a gente envolveu o protagonismo juvenil, né? Então, os alunos puderam organizar uma oficina e eles ministraram essa oficina para as outras turmas da escola, sétimos e oitavos anos, porque o tema era discurso de ódio, então a gente decidiu não incluir o sexto ano, mas eles ministraram, então, algumas oficinas para os próprios colegas. Eles participaram de uma oficina de fotografia no final do nosso projeto, em que eles puderam usar a ferramenta, né, a câmera do celular de uma forma positiva, registrando locais da escola que eles consideravam locais significativos, e a gente depois fez uma mostra, né, uma exposição dessas fotos. Eles também organizaram uma campanha contra o assédio sexual na internet, né? Começou porque a gente começou conversando sobre assédio sexual, principalmente, né, com foco nas mulheres vítimas de assédio na internet, mas eles ampliaram e fizeram uma pesquisa com a escola toda com a escola toda, Ensino Fundamental 2, sobre assédio no ônibus, na rua, até na escola. Então, foi um momento que eles organizaram uma campanha sobre esse tema, e essa campanha foi divulgada para toda a comunidade educativa. Os pais, os professores puderam ter acesso a essa campanha durante a festa junina da escola, né? A gente organizou ali um momento na festa junina para compartilhar essa campanha. E os alunos também organizaram um evento em que a gente recebeu alguns profissionais especialistas, né, como a Kelly, por exemplo, a Kelly Angelini, que trabalha na NIC-BR, é uma importante organização brasileira que trabalha com a questão da educação online. Ela foi conversar com os alunos sobre direitos autorais, sobre a questão de exposição da intimidade. Ela é advogada, então falou um pouco do âmbito jurídico. A gente também recebeu o Vinícius Cosso, que é um advogado, que falou da questão legal, né, das nossas ações nas redes. Então, foi um evento aí organizado pelos alunos. Como é que a gente avaliou esse programa? Então, a gente usou 3 instrumentos para produzir os dados para que a gente pudesse avaliar. Então, o primeiro instrumento foi um questionário que a gente aplicou antes e depois da intervenção, né? Então, um pré e um pós-teste. É um questionário extenso, né? Tem 184 itens, e a gente, então, focou em investigar o perfil daquele estudante, a frequência, a concordância e a experiência que eles tinham com situações online, né? Então, o quanto essas situações aconteciam, o quanto eles concordavam com as violências que aconteciam na internet, o quanto eles já
já participaram, né, já foram alvo, autor ou espectador de algum tipo de violência online, como eles julgam determinadas ações na internet. Então, por exemplo, tinha lá um item, deixa eu lembrar agora, um item, criar uma página para falar mal de alguém, né? Então, como é que você julga essa ação? E aí eles tinham algumas possibilidades de resposta. Ah, é brincadeira, todo mundo faz isso, é desrespeito, a pessoa vai ficar chateada com isso, a pessoa deve ter feito algo para merecer isso. Então, a gente organizou algumas categorias mais relacionadas ao respeito e à sensibilidade moral, e algumas categorias em que eles estavam culpabilizando a vítima, né? Ou enfim, dizendo que era brincadeira, algo que é desrespeito. Então, a gente organizou alguns itens em que a gente teve o objetivo de avaliar como eles julgavam essas ações. E também tem uma parte do questionário que a gente trabalhou com a questão da imagem virtual, né? Então, como o sujeito se vê ou como ele quer ser visto na internet. A gente também trabalhou com as rubricas, em que a gente avaliou duas esferas, aí, duas dimensões, né, que a gente considerou importante. As rubricas funcionam como uma autoavaliação, então os alunos tinham que se autoavaliar com relação à participação nas aulas e a conexão com os temas, né, que a gente estudou. E aí eles tinham que olhar para essa rubrica. Eu coloquei aqui um exemplo da rubrica relacionada à conexão com os temas. Eles tinham que se assinalar, né, qual é o nível que eles achavam que eles estavam e apresentar algumas evidências desse nível, né, que eles se encontravam. Então, exemplos de como eles, sei lá, de como aquilo que a gente estava estudando, aquilo que a gente estava discutindo, estava impactando na vida deles, né, ali na prática. Então, a gente aplicou a rubrica no começo do ano de 2019, no meio do ano de 2019 e no final. Então, a gente pôde comparar esses dados para fazer uma avaliação, né, se os alunos tiveram um avanço na perspectiva deles ou não. A gente também organizou um grupo focal no final do projeto, em que a gente conversou sobre a pertinência dos temas que foram estudados, as transformações com relação às ações, né, pessoais, o quanto que a gente tinha estudado, se eles tinham observado uma diferença, né, na vida deles, na convivência online, se eles tinham observado isso nos outros, né? Então, se os colegas tinham ações mais respeitosas na rede ou não, enfim, e a relação com os pesquisadores, né? No caso, comigo e com o Helder. E aí, para demonstrar também resultados individuais, porque a gente faz uma apresentação de resultados individuais, a gente utilizou os registros das atividades que eles fizeram e também algumas rotinas de pensamento que a gente utilizou durante a intervenção. A gente organizou a análise dos dados por triangulação dos métodos, né? Então, a gente fez aí uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa. A gente, na verdade, elaborou 3 categorias de análise, né? Então, a gente foi olhar para as transformações individuais, né, dos sujeitos que participaram, as transformações do grupo. E aí, para olhar para essas duas categorias, a gente criou subcategorias. Então, a gente quis, né, avaliar as transformações pessoais e coletivas, pensando no envolvimento dos sujeitos, né, nas situações de agressão virtual, então, o quanto isso tinha se transformado ou não, o julgamento de determinadas ações online e os avanços, né, nas dimensões trabalhadas. E aí a gente também, uma terceira categoria de análise foi a questão dos encontros formativos, das aulas mesmo, né, das temáticas que foram trabalhadas. Então, a gente quis avaliar a participação e o envolvimento dos alunos nas aulas, a pertinência daquilo que a gente estudou e a relação
conosco, pesquisadores. E aí, para apresentar, pessoal, todos esses dados, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente fez essa análise e exemplos, né, de situações que a gente encontrou que foram, enfim, significativas para a gente. Para avaliar as transformações pessoais, a gente apresentou estudo de caso. Então, a gente selecionou 3 adolescentes que, na verdade, eram alunos que a gente tinha uma quantidade suficiente de dados qualitativos e quantitativos, eram sujeitos que participaram de forma muito ativa de todo o processo, que tinham uma facilidade para expressar a opinião, que frequentavam as aulas, porque a gente também teve problemas de ausência. Então, a gente escolheu, na verdade, esses 3 adolescentes porque a gente tinha um registro suficiente para olhar e para estudar o caso de cada um deles. Mas a gente conseguiu observar que todos os alunos avançaram, né, de formas distintas, mas que a gente teve transformações pessoais significativas em outros alunos também. Como a gente fez isso? Então, um exemplo, né? Esse sujeito, o A29A, os dados do questionário passaram por um tratamento estatístico. Então, a gente queria comparar as respostas desse sujeito antes e depois da intervenção. O pré-teste está na cor azul e o pós-teste nessa cor meio bege, amarelinho. Então, para avaliar, né, a relação, envolvimento do A29 em situações de cyberagressão, esse primeiro gráfico, a gente observa, né, que ele tem uma redução do índice quando ele se identifica como autor de cyberbullying ou cyberagressão. Então, ele mostra, né, para a gente, com esse dado, que ele deixou de ter algumas atitudes que eram de desrespeito, de ofensas na internet. Outra coisa que a gente observou com relação ao julgamento diante de determinadas ações, né, que ele estava envolvido na internet, que é esse segundo gráfico. Então, por exemplo, tinha uma pergunta lá, como eu dei o exemplo para vocês, criar uma página para falar mal de alguém. No começo da intervenção, no pré-teste, o azulzinho aí, ele podia assinalar mais de uma alternativa, né? Então, a alternativa que estava relacionada à justificativa moral era: não tem problema porque todo mundo faz isso. A culpabilização da vítima, né? A atribuição de culpa, era um item que ele podia assinalar. A pessoa deve ter feito alguma coisa para merecer isso. A linguagem eufemística é quando ele assinalava que era brincadeira, zoação, que não era nada sério. A categoria de sensibilidade moral era o item que ele podia assinalar, que estava escrito... eu não vou lembrar exatamente, mas é tipo, isso tá errado, vai magoar a pessoa. E a categoria do respeito, que era isso tá errado porque é desrespeito. Então, se a gente comparar a resposta dele no pré e no pós-teste, a gente vê que tem uma redução na pontuação dessas categorias menos evoluídas moralmente, né? A justificativa moral, a atribuição de culpa e a linguagem eufemística. E que a gente tem um leve aumento aí da sensibilidade moral no pós-teste. Mas aí a gente precisa, né, estudar todos os dados que foram produzidos por esse participante para ver se de fato, né, isso aconteceu. Então, a gente também olhou, por exemplo, para a ação dele, né, diante de situações que a gente propôs na sala de aula. Então, a gente fez um exercício de role-playing, que foi uma dramatização, em que a gente discutiu o discurso de ódio. Eles tinham que ler uma frase que foi retirada da internet, olhando para o outro. Então, uma frase que alguém escreveu. Naquele espaço, né, que a gente discutiu, em que eu não vejo a reação do outro, que eu não me sensibilizo com aquilo que ele está, né, sentindo, eles tinham que pegar essa frase, eu peguei, né, na internet e falei, olha, a gente vai ter que olhar para um colega, a gente vai fazer uma dramatização aqui,
e vocês vão precisar ler essa frase para o outro. Esse sujeito, o A29, ele tinha que ler a seguinte frase: alguém já viu um negro namorar uma branca bonita? Eu nunca. Também com esse nariz de coxinha, cabelo ruim, ninguém quer, só se for rico ou jogador de futebol famoso. Essa é uma frase que foi retirada da internet, e esse aluno tinha que ler para outro aluno, um aluno negro, né, da sala. E aí foi o único sujeito que não teve coragem de ler. Todos os outros leram, mas se sentiram constrangidos, eram outras situações também que envolviam outras formas de preconceito, mas esse foi o único sujeito que não leu. E aí, quando a gente faz uma avaliação da atividade, né, a gente pergunta: como é que você se sentiu lendo a frase? E aí esse sujeito diz: eu não consegui ler, eu me senti péssima, eu me coloquei no lugar dele e eu não gostaria de ouvir aquilo. Nem de brincadeira, nem numa encenação. Eu me senti muito mal. Então, a gente vê que é um sujeito que, de fato, demonstrou ali algum tipo de autorregulação, né, ou se sensibilizou com o colega a ponto de não conseguir ler aquilo, ainda que fosse uma dramatização. Quando a gente vai olhar, então, para os resultados da rubrica desse sujeito, do A29, a gente vê um avanço tanto na participação nas aulas e a conexão com os temas. Então, eu coloquei a legenda aqui para vocês conseguirem acompanhar. O nível 1 é o menos engajado, menos participativo, e o nível 4 é onde a gente quer chegar, né? São alunos participativos, que conseguem se conectar com os temas e transpor, né, essas discussões para a vida. Então, a gente vê que, com relação à participação nas aulas, ele começa se avaliando no nível 3, né, que é um nível aí desejável, mas que no final da intervenção ele passa para o 4, e a conexão com os temas, ele começa no nível 2 e passa para o nível 4 no final da intervenção. E aí, isso é uma autoavaliação, né, do aluno, mas esses dados, eles corroboram com os dados observados por nós, pesquisadores. De fato, era um sujeito que no começo não se engajava, um sujeito que iniciou com uma postura muito apática, né, o programa, era resistente a opiniões contrárias, e eu me lembro que eu e o Helder, a gente fez uma intervenção individual com esse sujeito, né, para conversar sobre como é que a gente usa uma linguagem descritiva, como é que a gente pode expressar a nossa opinião de forma respeitosa. Então, depois dessa intervenção individual, a gente percebeu que esse sujeito passou a se envolver mais nas propostas, a expressar as ideias, as opiniões de uma forma muito mais respeitosa. Foi um sujeito que se envolveu tanto que ele pediu para eu ceder uma aula para ele, porque ele queria trabalhar, era setembro? Ele queria trabalhar o setembro amarelo, queria se colocar disponível para os colegas, caso alguém quisesse conversar, se alguém estivesse se sentindo mal. Então, foi um sujeito que, de fato, avançou bastante, né, quando a gente olha aí para os dados. Olhando agora para o macro, né, para a questão das transformações coletivas, a gente fez um recorte, né, de todos os infinitos dados que a gente tinha, e a gente analisou apenas aqueles dados que tinham alguma diferença significativa do ponto de vista estatístico. Então, os dados para avaliar o coletivo também passaram por um tratamento estatístico, e aqueles que a gente identificou algum tipo de diferença, a gente foi olhar para esses dados. A gente fez o tratamento estatístico, mas a gente priorizou os dados qualitativos, tá? Então, os dados quantitativos, eles apenas colaboraram com as nossas reflexões. Um exemplo, a gente tinha um dado, né, coletivo que mostrou para a gente que o envolvimento dos participantes com relação aos espectadores, então aqueles alunos que se identificavam como espectador de agressão virtual, que tinham respondido, né, no questionário, que já tinham visto aquela situação acontecer, que eram a plateia, né, que já estava ali, que se considerava naquele personagem de espectador, a gente viu que
esse dado, a gente encontrou uma diferença na comparação entre pré e pós-teste. Então, de alunos que se identificaram como espectadores. Aumentou 4,89, né? Então, é algo que a gente considerou ali como uma diferença significativa. E aí a gente vai olhar para os resultados individuais para tentar identificar, né, para buscar evidências dessas transformações que foram coletivas. Então, a gente olhou para os resultados dos alunos para tentar identificar se essas transformações realmente, né, correspondiam à questão coletiva. Então, por exemplo, o sujeito B14, ele apresenta transformação, né, importante, inclusive, que a gente conseguiu identificar tanto no questionário quanto na rubrica. Né? Então, por exemplo, ele era um sujeito que se identificava como espectador no pré-teste, mas ele teve uma pequena aumento de pontuação no pós-teste. No caso da rubrica, a gente vai olhar também para os resultados desse sujeito, e aí a gente vê que ele se envolveu mais com os temas, que ele começou num nível muito, no nível 1, né, que não era esperado, e chegou no nível 4. Então, a gente vê que ao longo ali da intervenção, ele foi se envolvendo com os temas. E aí a gente olha também para os relatos desse sujeito no grupo focal. Então, ele diz que ele mudou de comportamento, mudou, sabe? Eu não consigo explicar. Agora eu vejo que a maioria das figurinhas é sobre negro e que isso é desrespeito. Então, é um sujeito que está se identificando ali como espectador, né? Porque ele vê as figurinhas e ele passa a reconhecer, ele passa a compreender que essas situações, elas são, na verdade, desrespeitos, violência, preconceito. Então, a gente olha para o dado do B14JA e consegue identificar essa percepção, né, enquanto espectador das questões de agressão virtual. No caso da justificativa moral, quando a gente vai olhar para os dados coletivos, né, em relação ao julgamento deles, né, diante de situações de agressão online, a gente vê um aumento de dados que indicam que os alunos, se a gente comparar pré e pós, eles atribuíram mais justificativas relacionadas à justificativa moral, né? Que é aquela categoria que a gente colocou como todo mundo faz isso, é algo que é comum, a gente vê o tempo todo. Então, a gente teve um aumento de pessoas que responderam que é normal a gente desrespeitar alguém na internet. Aí a gente vai de novo olhar para os dados individuais, né, para a gente ver se a gente consegue entender, né, por que esse tipo de categoria aumentou, se era esperado, né, que diminuísse a questão da justificativa moral. Então, a gente teve 3 sujeitos durante toda a intervenção que foram sujeitos que eram alunos considerados difíceis, alunos mais disruptivos, alunos que participavam pouco das intervenções, alunos que tinham ali, apresentavam alguns comportamentos de indisciplina, de incivilidade, de desrespeito até, né? Então, quando a gente chama de aluno difícil, né, os pesquisadores do GPEM usam esse termo, mas, na verdade, é aquele aluno que a gente encontra em qualquer sala de aula, sabe? Que está sempre envolvido, são sempre eles que estão envolvidos em episódios de conflito, são sempre eles que se envolvem, né, em situações ali de indisciplina. Então, a gente identificou 3 sujeitos na nossa pesquisa que estavam aí nessa categoria de alunos difíceis. E aí, conversando com o estatístico, né, que olhou para os dados desses sujeitos impactaram no coletivo. E aí eu trouxe aqui, né, a resposta do sujeito A10JA,
que no começo da intervenção ele apresentou respostas muito mais relacionadas à sensibilidade moral, ou à questão, né, dos estereótipos. E aí, no pós-teste, ele apresentou mais respostas relacionadas à atribuição de culpa, justificativa moral, até a linguagem eufemística. Então, quando a gente foi olhar para os dados desses 3 sujeitos, a gente viu que teve um impacto no coletivo, justamente porque eles deram respostas aí que a gente não esperava, né? E com esses alunos, eu acho que é importante a gente falar, a gente teve algumas intervenções individuais, né? Então, são alunos que, como eu falei para vocês, que tinham uma postura mais apática, que provocavam, né? Que atrapalhavam ali o ambiente formativo. Então, a gente fez algumas intervenções com eles, né? Separadamente, que foram intervenções importantes para que eles pudessem se conectar com as temáticas, para que eles pudessem participar. A gente vê que no final da intervenção eles estavam mais participativos. Então, a gente considera essa intervenção individual uma ação importante dentro do programa, né? Porque a gente não está trabalhando só com alunos ideais, mas os alunos reais, né? E como qualquer sala de aula, a gente tem esses alunos mais disruptivos. Com relação às dimensões que a gente trabalhou, de forma coletiva, a gente não encontrou mudança significativa, mas do ponto de vista individual, a gente viu que a gente teve muitas transformações importantes, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo do B02, a gente observa uma transformação importante tanto no questionário, quanto na rubrica, quanto no grupo focal. Esse sujeito diz o seguinte: é como ela falou, né? Uma forma de mostrar para todo mundo que a internet não é só uma brincadeira. Atrás disso tem uma causa e uma consequência. Então, independente, vamos supor, se você colocar uma coisa que é para você engraçada e para outra não, e a pessoa se ofender ou qualquer coisa do tipo, vai ter uma consequência para isso, entende? Toda ação tem as suas consequências. Com relação aos encontros formativos, eu estou acelerando porque eu estou vendo o tempo, tá, gente? A gente... essa é o resultado das rubricas de todos os alunos, né? Então, a gente vê um avanço de alguns, principalmente esses que estão grifados aí. Eu não vou entrar nessa categoria, porque eu trouxe um exemplo aqui de um aluno que avançou bastante. O A07JA começou a intervenção, né, se autoavaliando no nível 1 e dando esse tipo de resposta. Às vezes eu sei responder uma pergunta, interagir nas conversas, mas eu acabo ficando em silêncio e nem sempre eu coloco o que eu penso, o que eu aprendo em prática. Acho que no momento não estou procurando ajuda, acho que isso vai ter que vir de mim. Aí ele passa para o nível 3 na aplicação que ocorreu na metade da intervenção. Eu estou conectando, isso quer dizer que eu passei, eu consegui vencer alguns medos e me entregar mais às aulas. Aprendi a me entregar, conversar, ouvir e etc. Ainda preciso me conectar totalmente e para isso eu preciso aprender a falar de forma mais respeitosa e buscar argumentos necessários. E no final da intervenção, continua no nível 3 e apresenta uma evidência, dizendo que eu acho que eu continuo no nível 3, eu mudei bastante meu jeito de pensar, desde que as aulas começaram, eu mudei bastante meu jeito de pensar, porém eu ainda tenho que aprender novas formas de me expressar e também respeitar mais a opinião das pessoas. Então, é um sujeito que evolui. Com relação à pertinência dos temas, a gente identificou que a questão da dimensão, né, do comportamento online, então os temas de cyberbullying, preconceito, discurso de ódio, homofobia, foram os temas que mais engajaram os alunos. Tanto, né, que quando a gente estava trabalhando essas temáticas, do meio para o final da intervenção, quando a gente vai olhar a rubrica aqui, são esses momentos aqui, os alunos estão mais conectados com os temas do que no começo da intervenção. A relação dos alunos com a gente, esse é o Helder, essa sou eu. A gente encontrou também resultados importantes. Eu trouxe aqui um trecho, né, do que uma aluna diz durante o grupo focal. Ela fala que
né, no caso, incentivo a gente a se soltar mais nas aulas, incentivo a gente a não ter medo de dizer o que a gente pensa, e que se alguma coisa que a gente disser ofender alguém, ela nos ensina corrigindo. Mas não é um corrigir apontando, é um corrigir de sentar e falar. Isso está ofensivo, você não deveria fazer mais isso porque ofende as pessoas e tal. É um cuidado diferente que ela tem com a gente, cuidado diferente do que um outro professor teria, por exemplo. Outro sujeito diz, eu acho que a Thaís, o Helder e a gente, acho que não tem um muro entre a gente. Acho que não tá tão distante igual algumas pessoas que vêm aqui, dão palestras e vão embora. Então, o que a gente conclui, pessoal, para a gente ver se tem um tempinho para conversar? Que o que fez diferença na nossa intervenção foi fazer algumas intervenções individuais, né? Então, conseguir atuar com esses alunos que apresentaram um comportamento mais disruptivo, isso foi importante. A gente chega à conclusão de que olhar para os dados dos sujeitos individualmente, que eles foram produzidos durante todo esse processo, foi o diferencial da nossa pesquisa, né? Então, a gente conseguia acompanhar o impacto do tema, das formações que a gente estava organizando com os alunos, e poder observar o crescimento, as transformações que eles foram apresentando, não só por meio de observações, mas por meio de todos esses instrumentos que a gente usou, a gente conseguiu identificar essas transformações muito presentes. Os resultados também retrataram, né, o quanto é importante a relação de confiança que foi construída com nós, pesquisadores, né, a gente conseguiu estabelecer vínculos com os alunos, e a gente acredita muito, né, nessa ideia de que é importante a gente construir relações de confiança para que o aprendizado ocorra, né? Então, a qualidade da nossa relação, claro que foi construída essa relação, né? A relação que eu tive com eles no começo do projeto foi muito diferente da que a gente construiu, né? E no final, mas a gente pôde observar o quanto essa relação fez diferença para o trabalho acadêmico, para a questão da aprendizagem. A gente indica a aplicabilidade desse programa em outras escolas, claro que olhando aí para a realidade de cada escola, né, da forma como a gente fez, com duração de 16 meses, a gente sabe que muitas vezes não é possível, mas de repente trabalhar por meio de módulos, né, de temas específicos, a gente deixa claro que é importante a escola ter um espaço para que essas questões sejam discutidas, e a convivência online pode integrar essas temáticas. E claro que a gente vai ter que ir sempre atualizando os temas que envolvem a convivência online, porque muda muito rápido, né? Hoje a gente tem já um problema numa rede social nova, que é o Discord, então a gente tem que integrar esse tipo de tema no nosso escopo de trabalho, né? Então, os temas, eles mudam muito rápido, a gente precisa ir sempre acompanhando. Por fim, eu queria dizer para vocês que a pesquisa que a gente desenvolveu comprovou quanto a gente, né, que a gente, enquanto escola, enquanto educador, que a gente se prepare para trabalhar essas temáticas que foram apresentadas aqui, e que esse trabalho precisa acontecer por meio de um currículo, precisa ser um trabalho sistêmico, precisa ser um trabalho que, de fato, integra a grade, né, curricular das instituições. A convivência em ambientes online, a gente tem a prova disso agora na pandemia, é cada vez mais presente, né, na nossa vida, na vida dos nossos alunos, e isso impacta, sim, as nossas relações presenciais dentro da escola e fora dela, né, na sociedade como um todo. A gente tem muitos problemas que estão relacionados à forma como a gente convive na internet. A gente defende a função social da escola como uma das instituições responsáveis pela formação de seres humanos mais éticos, justificando, assim, a relevância, a necessidade desse trabalho para formar sujeitos mais respeitosos, justos, tolerantes, generosos, que possam pautar suas ações, né, em valores morais, tanto nos ambientes online como no ambiente presencial também, né, na convivência real. Esses são os alunos que participaram da pesquisa.
Eu trouxe uma frase do Paulo Freire, né? E eu queria dizer para vocês que os nossos dados, as nossas observações, confirmaram que é possível a gente formar pessoas mais sensíveis, mais respeitosas, por meio da educação, da formação, a partir da melhoria da qualidade das relações e de propostas educativas, em que os alunos podem refletir sobre a importância dos valores morais para a convivência na internet e fora dela. Então, eu encerro a minha fala aqui. Eu sei que a gente já passou bastante do tempo. Eu me coloco à disposição caso alguém queira conversar. Se vocês quiserem marcar um outro dia para a gente conversar sobre alguns temas que não deu tempo da gente falar, a gente pode marcar também. Então, eu estou aí à disposição de vocês. Lu. É isso que a gente chama mesmo. Pode chamar, porque, ai, desculpa, passei muito do tempo. Tá uma delícia te ouvir. A Eloá vai fazer um comentário, e se a Suzana quiser ligar o microfone também depois e fazer as questões, ou primeiro a Suzana, depois a Eloá, vocês que sabem. Vai a Suzana primeiro, pelo amor de Deus. Pode ir, Suzana. Por que, fazer essas... Eloá? Você é uma questão de hierarquia, não. É uma questão de respeito. A gente está no negócio aqui de desenvolvimento moral. Tem que ser a hierarquia. Eu ia falar isso, Suzana. Uma vez orientadora, sempre orientadora. De jeito nenhum, pode ficar à vontade. Eu falo depois. Então, tá bom, eu vou falar que acho que é mais rápido, né, do que ficar lendo as perguntas. Thaís, primeiro é elogiar a sua pesquisa, né, porque ela é extremamente relevante, ela é extremamente cuidadosa, né, ela foi muito importante para os alunos e para as alunas, né, e tomara que todos os alunos pudessem passar por pesquisas como essa, né? Ela foi realmente uma pesquisa intervenção com resultados muito favoráveis. Agora, eu tenho algumas perguntinhas assim de curiosidade de dados. Primeiro, se vocês notaram alguma diferença entre meninos e meninas na pesquisa, porque outras pesquisas anteriores já mostraram essas diferenças. Então, assim, tanto diferenças na linha de base, vamos dizer assim, dos dados de vocês, né? Como é que as meninas e os meninos estavam, se isso diferenciava em relação à internet, e depois no desenvolvimento da convivência ética, né, com todo esse trabalho que vocês fizeram. Né? Meninas avançaram mais ou menos? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês, o quanto vocês acham que essa pesquisa seria diferente em termos de metodologia e de resultados, caso fosse aplicada numa escola que não tivesse já passado por um programa de educação em valores, de educação para a convivência, porque você falou que essa escola já trabalhava com isso. Sim. Vocês tinham, inclusive, aulas semanais de 100 minutos, o que é grande, né, para trabalhar com esse dado. Então, assim, o quanto essa pesquisa ela é possível, adaptável para outras escolas. E Legal, a terceira Suzana. questão é dizer que o seu artigo para a revista Cheme é imprescindível. Né? Pode deixar. Acontecer. Não, vai acontecer. Eu estou já me organizando para isso acontecer, Suzana. Obrigada pelo convite, né, aí para escrever o artigo, e as suas perguntas são bem interessantes para a gente pensar. A primeira pergunta, a gente não fez, a gente tem muitos dados, Suzana, que a gente não conseguiu analisar, né? Então, imagina que a gente produziu muitos dados, a gente precisou fazer um recorte. Mas uma das coisas que a gente viu que tem, sim, uma diferença significativa, foi a questão dos meninos e das meninas, né? E até na própria observação que eu fiz enquanto pesquisadora ali, da participação deles, né? Da forma como eles se relacionavam ali durante os encontros. As meninas transformaram mais. As meninas reconheceram de uma forma mais rápida, parece, as questões de agressão virtual, né? O quanto aquilo era desrespeitoso, o quanto aquilo podia machucar uma pessoa. Os meninos levaram mais tempo e eu percebia que eles participavam menos, eles expressavam as opiniões
as meninas dominavam muito mais as discussões coletivas que a gente fazia. Os meninos tinham uma dificuldade maior para expressar ali opinião quando a gente ia debater um tema coletivamente. Então, a gente percebeu também, né, que as meninas tinham um movimento de se unir, assim, né? Então, a partir das situações que a gente ia conversando, elas iam propondo, vamos fazer, então, uma campanha que a gente fala, então, do assédio sexual contra as mulheres. A gente viu um movimento maior de colocar aquilo que a gente estava discutindo em prática do que os meninos. Eles participavam também, mas menos. Então, o que é interessante é que essa pesquisa ela tem tantos dados que a gente pode fazer depois um artigo olhando só para essa questão de gênero, né? O quanto a gente consegue mensurar mesmo essas transformações e se tem realmente diferença do ponto de vista estatístico entre meninos e meninas. Mas elas se mostraram mais sensíveis, as discussões participaram muito mais, a gente conseguiu observar essa diferença sim. Com relação à segunda pergunta, esse programa, a ideia, né, inclusive da gente desenvolver esse programa, a gente sabe que nem todas as escolas trabalham com a convivência ética, mas uma das ideias é a gente tornar esse programa público para que qualquer escola possa desenvolver uma sequência de atividades, para que qualquer escola possa se apropriar das temáticas que foram trabalhadas, da forma como as temáticas foram trabalhadas, e trabalhar com os seus alunos. Tem algumas questões que a gente acha que é importante a escola, alguns pressupostos até, né? Assim, por exemplo, a escola precisa ter um espaço em que os alunos estejam, em que os alunos possam discutir, né, as questões de convivência. É claro que um professor, por exemplo, de história, pode desenvolver uma das temáticas com os alunos, né? E isso pode, claro, reverberar, ter algumas transformações. Mas a gente entende que é importante a escola ter um espaço para apropriação racional dos valores morais e que a questão da convivência online possa integrar o currículo dessa aula, dessa disciplina, enfim, desse momento em que os alunos estão ali refletindo sobre os conflitos, em que os alunos podem realizar as assembleias, em que os professores possam planejar a convivência, como é que vai trabalhar essa convivência, né? A pesquisa da Flávia, ela está aqui, ela pode falar, inclusive, muito melhor do que eu. Mas isso não impede que a escola, claro, se aproprie das temáticas e da forma como a gente trabalhou e desenvolva uma sequência didática pensando aí na convivência online. Inclusive, a gente tem muitas escolas já nesse processo, né, escolas que me procuraram, que me procuram. Eu preciso trabalhar com os alunos porque eles estão com muito problema de agressão online. Eles estão usando o Discord para acessar conteúdo pornográfico, né? Então, vamos organizar uma fala com esses alunos, vamos organizar uma sequência didática. Eu tenho atuado em algumas escolas nesse sentido, assim. Então, é possível. A gente não tem, claro, o resultado que a gente espera. Claro que eu trabalhei durante 16 meses, né, com esses alunos, então a gente sabe que essas intervenções mais pontuais, né, uma aula ou discutir um tema é importante para o aprendizado, mas a gente defende uma continuidade desse trabalho, né, que de fato a escola passa a integrar aí, esse tema nos seus planos de ensino, no currículo, enfim. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigada, Thaís. Obrigada. Imagina. Oi, Thaís, boa noite. Oi, olá. Queria agradecer tua fala. Eu sou uma das loucas da intervenção nesse GT. Então, tudo que tem intervenção, eu fico enlouquecida, eu fico fascinada. Parabéns, eu já fiz intervenção, eu sei o trabalho que é. Então, é realmente um negócio que requer, né? muita energia, muita motivação, muita resiliência, porque tem muitas vezes que a gente acha que não vai dar certo, que a gente quer desistir, que, enfim, né, abate o desespero, mas a gente tem que persistir. Sim. Eu acho que seu trabalho tem muito pano ainda para render, né? Então,
Eu acho que tem muito material que dá para você continuar trabalhando e muita coisa para produzir com relação a isso. Eu ia fazer outros comentários com relação a essa questão da política do cancelamento naquela hora que você falou, mas eu estava em trânsito. Eu falei sobre isso num curso de descentração que eu dei com os meus alunos na universidade também. Coloquei eles para fazer um trabalho sobre descentração e política do cancelamento nas redes sociais e foi bem interessante. Mas por conta do adiantado da hora, eu queria aproveitar que a Thalita ainda está aqui, só para ela falar bem rapidinho sobre o próximo webinário dela, para a gente já fazer a divulgação. A Thalita também é outra louca da intervenção, ela já fez intervenção também no mestrado dela, fez uma série de avaliações, de análises também, e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho do doutorado dela no próximo webinário. Então, mais para deixar o agradecimento para a Thaís, fica certa que a gente vai ter outras oportunidades que a gente vai chamar você para debater sobre esse tema. Tem muita gente no GT trabalhando com convivência ética. E passar a palavra para a Thalita falar rapidinho sobre o próximo webinário dela para a gente encerrar, porque está todo mundo correndo para trás das aulas da noite. Desculpa. Não, imagina, a gente se empolga mesmo, é assim mesmo. É assim e aí mesmo. A gente pode falar sobre cancelamento, sobre expose, tudo certo. sobre cada uma dessas situações que a gente conversou aqui. Tudo certo. Bom, boa noite, né? Boa noite, gente. Thaís, muito obrigada, né, pela tua apresentação e parabéns pela pesquisa e pela apresentação. Antes da minha fala, só aproveitando que a Eloá falou sobre o trabalho, né, que eu já fiz de intervenção, enquanto você falava, eu fiquei lembrando muito desse livrinho aqui que eu usei muito na minha intervenção, que é da UFSCar, de pesquisadores da UFSCar, não sei se você conhece, que fala sobre o método JT, já ouviu falar? Não. É um método utilizado para avaliar intervenções em nível individual, assim, quando você usa instrumentos objetivos, e aí eu pensei em comentar por aqui, porque, enfim, como a ideia é seguir aplicando essa intervenção em outras escolas, é sempre importante a gente conhecer outros métodos, né, que ajudam a gente a demonstrar, porque às vezes a gente visualiza muito o resultado da intervenção, mas a gente fica nessa necessidade de ter os resultados ali também, né, para a gente poder comprovar, ter essa validação de alguma forma, e esse método me ajudou muito na intervenção que eu fiz no meu mestrado, então, só para compartilhar aí figurinhas de pessoas que gostam das intervenções, né. Thalita, você consegue enviar o nome aqui no chat para eu... Vou enviar. Tá, obrigada. Mas só para dizer aqui, porque, enfim, eu entendi que a minha fala vai ser a última, né, Rod? Não sei. O nome é Calculando a Significância Clínica e o Índice de Mudança Confiável em Pesquisa e Intervenção. Então, deixa eu anotar. Uma das autoras é a professora Zilda. Como vai estar gravado, Thaís? Se você quiser, depois é só você pegar ela lendo na gravação. Obrigada, Elô. Ele faz uma análise bem bacana, tanto sobre a confiabilidade, ele pega as médias dos participantes em cada variável pré e pós-teste e fala tanto sobre o quanto essa mudança foi estatisticamente significativa, quanto sobre, vamos dizer, a força da mudança, a significância, que eles chamam de significância clínica, né? Seria Legal. o impacto. Legal. Obrigada pela dica. Por nada, foi ótimo, adorei, você fez muito completa, a parte qualitativa é incrível. Bom, sobre o próximo webinário, você quer que eu fale o convite? É isso? Fala do tema, mas rapidamente sobre o que é que vai ser, só para o pessoal ficar já com um gostinho na curiosidade, e aí a gente manda depois a divulgação com a data, com tudo direitinho. Tá. Bom, eu vou falar sobre um dos estudos da minha tese, né, que eu estou em processo de finalização, e nessa tese eu estou propondo um modelo de estilos de raciocínio sobre o auto-perdão, e a ideia do meu modelo é de que a forma como a gente pensa sobre o auto-perdão está também relacionada à nossa habilidade de descentração. E esse estudo que eu vou discutir com vocês no nosso próximo webinário, eu vou apresentar os resultados da pesquisa que eu realizei com participantes de 3 grupos de idade, crianças e adolescentes, avaliando o raciocínio sobre o auto-perdão e a descentração, no caso, avaliada na prova de Piaget, a prova das 3 montanhas que eu utilizei. Então, a gente vai falar um pouco sobre os resultados desse meu estudo e quais foram as nossas constatações, né, em relação a essas relações que eram propostas teoricamente, que é que nós observamos aí com esse estudo que eu realizei. Enfim, acho que vai ser bem interessante. Sou suspeita.
A gente do núcleo é tudo suspeito, mas assim, né? quando a gente pensa na perspectiva do ofensor, até nesse processo de implicar, de o sujeito se implicar e entender as consequências quando ele vai ofender alguém, né? Então, eu acho que a Thalita ela vai para a perspectiva do ofensor de uma maneira muito, muito cuidadosa e analisando realmente esse processo cognitivo, além do que a gente vai ver um teste raiz aí de Piaget, né? A prova das montanhas é um clássico, e a Thalita aplicou e tal, então eu conheço o trabalho, tá bem bacana, eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Espero, aguardo todo mundo lá. A data vai sair Combinar a semana data e a que gente vem. Semana que vem a gente já deve estar definindo a data e vai divulgar para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer a quem pôde ficar por aqui, quem não pôde vai assistir a gravação depois, logo logo a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do GT, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Thaís, boa noite. Eu que agradeço. Obrigada a gente se vê em breve. Espero que a gente possa se ver pessoalmente. Muito em breve, tomara. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente.